Quantas vezes você já sentiu que está fazendo tudo, se dedicando, tentando, lutando, mas mesmo assim parece que algo te prende, como se você não conseguisse avançar? Talvez o problema não esteja na falta de esforço, mas na direção desse esforço. Existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas percebem. Nem toda dedicação leva ao crescimento. Nem todo movimento significa evolução. Muitas vezes estamos ocupados demais, distraídos demais, envolvidos demais com coisas que não são essenciais. E enquanto isso, aquilo que realmente importa fica para depois. Pense comigo. Se hoje alguém perguntasse para você onde está o seu coração, você saberia responder com sinceridade? Porque aquilo que você mais valoriza é exatamente onde você está colocando a sua energia. Hoje você vai entender por que se dedicar não é suficiente. É preciso saber com o que você está se comprometendo. E mais do que isso, você vai perceber por que seguir adiante, mesmo em meio às dores, é uma decisão espiritual. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode te ajudar a reorganizar a sua vida de dentro para fora. E se algo já começou a fazer sentido, comenta aqui embaixo o que você tem priorizado hoje. Então, Jorge, falando sobre o dedica-te e segue adiante. Em primeiro lugar, dedicar-se a quê? Eu acho que uma questão fundamental é saber qual é o propósito de vida que as pessoas têm. Porque a criatura humana, ela se dedica para aquilo que ela considera valioso. O Cristo dizia assim: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jane Nixon, seja muito bem-vinda. Zumarud, que bacana. Então, o que as pessoas acreditam que a vida seja, isso elas convertem no seu foco. Então, se para mim a vida é material, se para mim os meus objetivos são apenas os da matéria, a tendência da criatura humana é se dedicar àquilo que ela acredita. Então, ela vai cultuar o corpo, ela vai se dedicar à academia, ela vai ter foco na academia, foco nos exercícios, foco numa série de ações. Com qual objetivo? Dizer que eu estou me dedicando àquilo que eu acredito. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é como que a humanidade se enxerga. Como que as criaturas humanas se veem do que são. Porque em cima daquilo que elas acreditam que sejam, elas definem as suas prioridades e estabelecem aquilo para o qual elas devem se dedicar. Então, se a gente fizer um olhar sobre a humanidade e nós virmos no que a humanidade ocupa suas horas, nós saberemos como é que o ser humano se autodefine. Porque nós valorizamos, nós nos dedicamos àquilo que nós acreditamos que seja o nosso foco de vida, o nosso objetivo de vida. Então, o que fazemos revela o que, na verdade, pensamos que somos. Quando você fala dessas horas que as pessoas se dedicam às questões materiais, a academia, por exemplo, é fato que o nosso corpo, esse instrumento que nos oferece a oportunidade da caminhada evolutiva, ele necessita de cuidados e a academia é uma fonte deste cuidado. A questão é, Jorge, que muitas vezes se dedica um tempo exacerbado quando privamos as questões de ordem existencial que têm a sua importância e o seu valor, e nós não atribuímos este tempo que deveríamos. Lembro que a benfeitora Joana de Ângeles, em várias de suas obras, ela coloca que o ser humano ele vive mergulhado nas distrações. Essas são as distrações que move o ser humano, porque ainda estamos vivendo muito a matéria.
É claro que somos seres espirituais que vivemos uma experiência corpórea e que a matéria ela vai estar nos chamando a atenção para esta vivência. A questão é, Jorge, que muitas vezes, no meu ponto de vista, nós nos esquecemos do valor devido ao nosso ser espiritual e permitimos que essas distrações, de fato, nos tirem este foco. Daí vem as dores, o sofrimento, as dificuldades que são naturais da nossa vida cotidiana. Como melhorar isso? Como dar, Jorge, uma reviravolta no nosso modo de ser, na medida que devemos compreender essa necessidade de viver mais o nosso ser espiritual? A primeira coisa, talvez, que a gente precisa discutir antes dessa discussão do espiritual é que certamente alguém deve estar pensando assim: qual a medida das minhas horas na academia? Quantas horas por dia? 3, 8, 2, 3 vezes por semana? Quantas horas? A medida, ela depende de cada criatura. Mas nós temos alguns instrumentos que nos ajudam a perceber quando nós extrapolamos daquilo que seja o razoável de ser feito. Uma das primeiras medidas está no outro. Se você tem uma dedicação à academia e a família diz, mas você vai de novo, preciso que você pague essa conta, você não vai poder pagar? Não, tem que ir para a academia. Preciso lavar essa louça, não vai dar porque eu vou para a academia. Tem que arrumar a casa, não vai dar porque eu vou para a academia. Quando você perceber que, de repente, o que você faz gera desconforto na relação familiar, e eu não estou me referindo só na questão da academia, eu estou me referindo ao movimento espírita, estou me referindo ao trabalho profissional, estou me referindo ao lazer, estou me referindo a todas as ações em que você percebe que a família diz, poxa, queria você um pouquinho mais aqui. Não tem que você ficar um pouquinho mais? É lógico que a gente, nas circunstâncias da vida, vai ter um dia que você vai dizer, hoje não vou poder ir para esse aniversário, porque eu marquei de sair de bicicleta com os meus amigos, não vou poder ir. É uma circunstância. Mas se isso se faz rotineiro, se em função de determinados compromissos a família está ficando para trás, nós não estamos valorizando os laços familiares, acende a luz amarela. Assim também na vida profissional. Eu não vou poder porque eu tenho que ficar até mais tarde hoje. Não, esse sábado, esse domingo, a gente vai fazer uma virada porque eu tenho que entregar umas peças na justiça e eu tenho que terminar. Uma vez, 2, 3, 5, 10. Vamos prestar atenção se isso não está desgastando a relação com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E eu insiro o movimento espírita também. O movimento espírita, as atividades profissionais, as atividades de lazer, os nossos momentos de isolamento no quarto para leituras solitárias, as intermináveis horas no videogame jogando. Se você percebe que a família está cobrando, está incomodada com a sua ausência, esse é um sinal. Um segundo sinal não vem necessariamente da família, que às vezes a gente mora sozinho. Mas quando você percebe que o dia é curto para responsabilidades inadiáveis. Meu Deus, não paguei a conta. Vai cortar minha luz. Meu Deus, não fiz. Então, se você percebe que a sua forma de agir, que a maneira como você está atuando, está, de certa maneira, roubando a possibilidade de você equilibrar esse tempo entre as outras tarefas da vida, reflita sobre esse processo. Porque, na verdade,
não existe equilíbrio quando falta para alguma coisa. Então, a gente precisa trabalhar essa questão. Boa noite, Thelma Bichara. O livro Memórias de um Suicida vai ser terça-feira, mas a data é da outra semana. Nós estamos no dia 10. Então, dia 17 de janeiro, vamos começar o estudo da obra, tá bom? Muito bem. Então, essa dedicação, ela é sempre válida, porque nós temos que procurar o equilíbrio em todas as coisas, e ninguém vai poder pretestar dizendo que não, você vai ir para a academia, não tem nada a ver, porque a gente precisa se alimentar correto, dormir, descansar, para respeitar a dinâmica do próprio corpo que nós temos. Mas eu não posso também supervalorizar esse instrumento em detrimento dos fatores emocionais que a gente precisa desenvolver. Senão a gente investe a vida inteira somente nos cuidados do corpo e acaba ficando prejudicado espiritualmente. Os judeus têm uma maneira muito particular de lidar com isso. Eles dizem que a evolução humana tem 5 dimensões diferentes. A primeira delas é o nefesh, cuidar do corpo. E quando o indivíduo vive a vida do corpo, vive a vida da matéria, a vida encarnada, e não cuida do corpo, ele reencarna por causa do nefesh, para cuidar do nefesh. Tem que cuidar. Se não fizer isso, a alma pode evoluir nas suas outras 4 dimensões, mas vai ficar presa por essa, com a necessidade de retornar até desembaraçar-se dos seus excessos e equilibrar as equações da vida na dedicação que tem que ter na leitura do homem na condição integral. Mas aí você pergunta, Tânia, o que a gente pode fazer, né, para perceber não só uma dedicação do ponto de vista corporal, físico? Primeiro o homem tem que saber o que é. Nós não conseguiremos uma mudança de postura, uma mudança efetiva da conduta das criaturas, se nós não nos convencermos verdadeiramente daquilo que somos. Enquanto a gente achar que a gente é corpo, que expectativas ter da humanidade? O que pensar do homem? Nada muito diferente do que aquilo que temos sido. Nós seremos capazes até, se não soubermos o que somos, de pegarmos uma mensagem como o cristianismo, que é uma mensagem cheia de amor. Uma mensagem repleta da riqueza das questões espirituais e convertermos essa religião numa expressão dogmática, perseguindo pessoas, promovendo guerras, estabelecendo um processo de exclusão das pessoas que não pensam como nós. Então, você vai observar, na dinâmica da vida, que mesmo tendo religião, eu posso não ter espiritualidade. Porque eu posso ter uma capa de religiosidade, eu tenho uma capa de um culto ao qual eu sirvo, mas a religião à qual eu me filio não consegue me convencer que sou um espírito. E eu continuo querendo as coisas materiais. Eu continuo agarrado em ser rico, poderoso, dinheiro, tal como era proposto no período anterior ao nascimento do Cristo, em que os judeus entendiam que as bênçãos de Deus eram, primeiro, ser rico, 2, ser próspero. Não bastava ser rico, tinha que ser próspero, porque se fosse rico e ficasse estagnado, não está com nada. Tem que ser rico e próspero, tem que cada vez ganhar mais. Mas se for rico e próspero e for doente, também não serve. Então tem que ter saúde. Agora, se eu for rico, próspero, saudável e morrer cedo, também não está com nada. Então, eram 4 as coisas. Vida longa, saúde na vida longa, riqueza e prosperidade. Meu Deus! Boa noite, Carolita Ramos. Boa noite, Henrique Souza. Sejamos todos muito bem-vindos. Então, nessa dinâmica das coisas, o essencial disso tudo, Tânia, é descobrir-se espírito.
Nós podemos ter inúmeras religiões, meu Deus, inúmeras, ou até nenhuma. Mas o homem, como diz Leon Denis, na introdução do livro Cristianismo e Espiritismo, o homem tem sede de uma fé como tem sede de um lar, como tem sede de um abrigo. A fé é o abrigo da alma. E o espírito sem fé, ele é um espírito que procura as suas compensações nas coisas materiais. Então, o primeiro passo nesse processo de desconstrução desse nosso modelo de sociedade utilitarista que vivemos é nós reconsiderarmos o que somos. Daí a importância do espiritismo, que nos assevera de maneira categórica que não somos corpo, mas somos, sim, um espírito encarnado. Ô, Jorge, tem uma pergunta aqui do Henrique Souza. Ele diz assim: no decorrer das reencarnações, é comum entre uma e outra estacionarmos ou darmos uma rápida regredida no aspecto intelecto-moral, tipo ter sido bondoso e amoroso na anterior e maldoso na atual? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque a gente diz assim, olha, eu conheci fulano era um filho maravilhoso, era um menino ótimo. Depois que o pai morreu, ele se tornou uma pessoa tão diferente, ele se tornou um cara cruel, perverso, mau, abandonou a mãe, roubou os irmãos. Ele regrediu, como se o espírito tivesse a possibilidade de andar para trás. Mas a doutrina espírita diz que isso não existe, que nós, na verdade, nós não andamos para trás. Então, se a gente não anda para trás, como é que a gente pode entender este fenômeno? Vamos tentar entendê-lo. Nós, muitas vezes, nos iludimos com as virtudes que possuímos. Nós achamos que nós já estamos num determinado patamar, que nós não estamos ainda. As virtudes, elas se solidificam nos milênios e não nos anos. Então, às vezes, porque a gente tem um exercício de alguns meses numa determinada ação, boa noite, Marlene Rosa, meu Deus, seja muito bem-vinda. Então, o espírito, ele não retrograda, mas às vezes nós ganhamos a crença de que mudamos. Então, aqui uma lâmpada, para quem está morto de curiosidade, isso aqui é a minha lâmpada de live, é cobertinha com o meu saco plástico, e a caixa. Então, o que acontece? Nós temos a crença de que as nossas virtudes estão solidificadas. Por quê? Porque nós temos a crença de que nós estamos nesse patamar. Então, a gente olha, eu estou nesse patamar aqui. Mas quando a dor vem e pesa, aí você percebe que não tem estrutura. Por quê? Porque as virtudes, elas não se solidificam rapidamente. Os espíritos precisam de um tempo para solidificar suas virtudes. É como se fosse uma gelatina, Henrique. A gente começa e aquela virtude, ela é como uma gelatina muito levinha, mas já tem, tá lá, só não aguenta a pressão. Então, na medida em que a vida vai passando e você vai solidificando as virtudes, você experimenta o sofrimento e não desce mais. Por quê? Porque a virtude se solidificou. Então, respondendo à sua pergunta, o espírito não andou para trás porque o rio não remonta à sua nascente. No dizer da doutrina espírita, o espírito ele não regride. Mas se ele não regride, por que o cara regrediu? Ele não regrediu, ele se rebelou, ele descobriu o que ele era. Porque um passo verdadeiramente dado não recua mais. O que ocorre é que, às vezes, nós acreditamos que nós já vencemos uma determinada imperfeição e uma prova um pouco mais pesada derruba o nosso castelo de cartas, nos fazendo perceber que nós não éramos tão bons quanto nós pensávamos que éramos.
Então, isso é um processo natural da evolução, em que é o exercício, do qual Deus não tem a menor pressa, que vai promover na criatura humana a convicção de que o bem é bom. Nós, às vezes, aprendemos, mas não nos convencemos. E somos até corajosos em determinadas provas, em determinados desafios que a vida tem. Mas, para provar a solidez da virtude, Marlene, quantas lágrimas e quantas provas a criatura tem que atravessar. Observemos Alcione, não é, Carol? Quantas renúncias para poder provar a solidez das suas virtudes. Daí, Henrique, não é que o espírito andou para trás. O espírito, na verdade, redescobriu o seu verdadeiro ponto em qual ele estava. Ele não voltou a ser mau. Ele descobriu que ele não era tão bom quanto pensava que fosse. Em verdade, nós também pensamos em determinadas virtudes que momentaneamente pensamos que adquirimos. E por isso nos colocamos naquele patamar de ascensão como já adquiridas. O que você traz, Jorge? Chega a uma situação, vamos pensar na virtude da paciência. Algum familiar que passa por um processo de adoecimento, requerendo de nós o exercício da paciência. E, de fato, com o passar do tempo, essa paciência que pensávamos ter adquirido, ela vai minando, ela vai se esgotando, e, de repente, você se exaspera. E aí pensa, eu regredi. Na verdade, não há regressão. Talvez, naquele ponto específico da paciência, nós não tenhamos solidificado, mas avançamos em outras virtudes que aparentemente não são visíveis para nós. É interessante, Jorge, que são as experiências da vida que nos conclamam ao exercício das virtudes que muitas vezes pensamos que já adquirimos. E quando essas provas, esses desafios chegam, que nos colocam ao exame da vida, aí vamos dizer, fomos aprovados com louvor, fomos aprovados com restrições, fomos reprovados. Todo exame que nós não conseguimos aprovação, nós teremos que repetir. E, às vezes, a repetição não se dá na presente existência, nós vamos levar para outras experiências e daí tem-se a impressão de que foi regressão. Mas, como Jorge trouxe, a própria doutrina espírita nos esclarece de que não há retrocesso. O espírito sempre avança. Agora, é claro que este avançar pode se dar mais rápido para Elahá, mais demorado para a Tânia. Não é, Jorge? E tem uma coisa que a Tânia está colocando aí que é muito importante. Se vocês prestarem atenção, ela diz assim, e aquilo que a gente não conseguiu, ele vai ter que se defrontar nas próximas existências. Ela não disse na próxima existência, porque tem vezes que nós damos um escorregão grande e a gente não tem nem estrutura para lidar com as consequências daquilo que fizemos. Então, a espiritualidade investe em nós, nos oferece uma espécie de suporte espiritual para dar musculatura moral. Mas pronto, agora ele está bem. Agora já pode soltar os obsessores da Idade Média. Então, as pessoas dizem assim, nossa, mas esse negócio é lá da Idade Média. É porque só agora que o cara consegue lidar com esse processo obsessivo, senão ele ia cair. Então, existem muitos companheiros que eles lidam com obsessões muito antigas, em função do amadurecimento do espírito que agora pode lidar com esse momento singular do reencontro com os seus desafetos do passado. Então, ninguém pense que é assim, fez numa,
na outra recebe. Aí o que fez nessa, recebe na outra. Não funciona assim. Às vezes a gente faz várias encarnações de semeadura e a colheita é lá na frente. Tem coisa que a gente ainda não se conscientizou. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter visto, deve ter lido o livro Voltei, Irmão Jacó, que é um espírita que retorna. Já devem ter lido Além da Morte, que é Otília Gonçalves, espírita, que retorna. Já devem ter lido Em Louvor da Vida, de Lorival Cefali, que é um espírita que retorna. Já devem ter visto a história de André Luiz, que retorna, não era espírita. E junto com a obra de André Luiz, uma quantidade enorme de espíritos que desencarnaram e que voltaram. Já viram algum deles desencarnado dizer assim, meu Deus, eu comi carne, eu não podia ter feito isso? Alguém já viu algum? Não tem nenhum. Sabe por quê? Porque tem tanto problema para resolver. E o cara tem tanto conflito com a mãe, com o pai, até com sogra o cara tem conflito. E aí, as discussões, se ele comeu carne, se ele não comeu, se ele tomava leite, se ele comia ovos, não alcançou ainda o emocional dele. Mas está guardado. Está esperando o amadurecimento da criatura para lá na frente dizer, meu Deus, não podia fazer isso não, hein? Nossa, como fui cruel com os animais. Eu ainda fez, você matava e chamava a gente matar e amarrar no tronco da árvore para fazer o churrasco. E assim, não estamos ainda nos preparando para isso ainda. Vai? Aguarde, lá na frente, algumas coisas que hoje a gente nem percebe vão aparecer lá na frente. Boa noite, minha irmã Fátima Rabelo. Que bom você por aqui. Seja muito bem-vinda. Nós temos aqui, Jorge, uma outra pergunta de Marlene Rosa. Jorge, como melhor compreender os erros e os errados em nossa sociedade, partindo das virtudes divinas já consolidadas em nós? Uberlândia, Minas. Pois é, Marlene, isso decorre da leitura de mundo que nós temos. Como boa parte da nossa sociedade ainda tem uma visão muito materialista da vida, ela dedica-se e segue adiante naquilo que ela enxerga como prioridade. Se ela se vê como corpo, e nós temos hoje uma onda de materialismo, uma onda de niilismo, de ateísmo atravessando o planeta, você observa os interesses no crescimento da prática indiscriminada do aborto, o processo da liberação das drogas, o fenômeno da chamada eutanásia, o suicídio assistido, que são todas essas sinalizações da descrença do homem no espiritual. A busca do prazer e da promiscuidade, todos esses valores são valores profundamente atrelados da descrença, na negação da parcela espiritual do homem. Então, como eu me vejo como o corpo que sou, o que eu quero? Eu quero poder. Existe uma mensagem na obra Ceareiros de Volta, acho que é a página 29, uma mensagem assinada por Albano do Couto. Ele fala dos 3 fantasmas da mente, os 3 piores perturbadores do homem. O primeiro, o materialismo, que gera o egoísmo, a posse. O segundo, o desejo do poder, que é motivado pelo orgulho, que quer mandar nos outros. E o terceiro, a promiscuidade. Ele diz que essas são as 3 maiores causas de queda da humanidade, os 3 fantasmas que rondam a nossa humanidade. E esses 3 fantasmas, eles só têm sucesso porque o homem se considera matéria. Essa discussão, ela aparece de maneira muito nítida na introdução do livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, em que, ali na introdução, ele faz um discurso belíssimo sobre as consequências
desse materialismo miserável que está corroendo, devorando o coração das criaturas humanas e empurrando a humanidade para esse processo de loucura que nós nos encontramos. Ele chega a fazer algumas observações nessa introdução que toca em uma mensagem sobre a transição planetária que está em Obras Póstumas, onde diz lá que no final dos tempos as próprias crianças se suicidarão. Leon Denis, tratando sobre o avanço do materialismo, diz: e o avanço do materialismo levará para que cada vez mais jovem as criaturas humanas busquem o suicídio e até mesmo as crianças. E a gente está vendo esse fenômeno já acontecendo no momento presente, os consultórios dos terapeutas cheios de crianças com vazio existencial e desejo de se matar, que é decorrente do quê? Da falta de perspectiva pela redefinição do que seja a vida. Então, a nossa sociedade decidiu arrancar o espiritual dos nossos corações e, no resultado desse experimento sociológico, estamos nós aqui. Então, a gente enxerga aqui a matéria e vai se dedicar àquilo que acha que é o importante, Marlene. Então, por isso que as pessoas estão sede de poder, sede de riquezas, promiscuidade, e é muito importante que não exista Deus, porque se existir Deus, tem regra, tem limite na conduta, tem que respeitar alguma coisa, mas se eu disser que não tem Deus, não tem mais regra, vale tudo. Então, por isso, o interesse de determinados segmentos da nossa sociedade na desconstrução dos valores espirituais como uma maneira de soprar sobre a humanidade os ventos do materialismo enlouquecedor que nós temos hoje. Nós temos aqui Pedro José, que pede para fazer um comentário, né? Boa noite. Há grandes missionários espíritas que se desviaram do caminho ou abandonaram o trabalho. Não suportaram a carga de responsabilidade. Comente, por gentileza, essa situação. Abraços. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar do livre-arbítrio. Missionários receberam, como cada um de nós, antes de reencarnar, passamos pelo nosso processo de planejamento. É claro que, em sua maioria, de acordo com o grau evolutivo, tem a capacidade de participar deste planejamento. Quando chegamos na experiência, nós vamos estar fazendo escolhas. E aí lembramos de um escrito de Allan Kardec, que é apresentado em Obras Póstumas, quando isso é um diálogo que Kardec tem com o espírito de verdade em uma reunião mediúnica, falando que as pessoas estão dizendo que ele é um missionário. E aí ele pergunta se de fato ele é um missionário. O espírito de verdade responde que de fato isso é verdade, mas que ele não saísse nessa divulgação. Mas se ele falhar na missão, tem o substituto. Então, assim, é uma grande responsabilidade tudo que nós assumimos. Não precisamos ser missionários. Todos nós, no sentido literal da palavra, recebemos a nossa missão de seguir um planejamento. Se falharmos, nós teremos que responder por estas falhas. Agora, é verdade, Pedro, quando você coloca, né, no seu comentário, não suportar a carga de responsabilidade. Tenha a certeza de que no mundo espiritual, quando nos foi apresentada a proposta, nós consideramos que teríamos condições de atender àquilo que estava sendo apresentado. E é interessante destacar que lá em cima, pelo menos é o que nós aprendemos nas leituras, sempre achamos que vamos dar conta daquela proposta e pedimos
além daquilo que é apresentado, com a intenção de se libertar dos nossos equívocos do passado. E como a espiritualidade conhece muito bem a cada um de nós, quando apresenta a proposta, ele vai dizer: não, Tânia, só precisa seguir nestes aspectos. E aí, Tânia, às vezes, insiste em ter mais questões para poder ser resolvida, e a espiritualidade fecha um planejamento que, de fato, é acatado por nós. E acreditamos que vamos conseguir atender àquela proposta. Mas chega aqui as responsabilidades, a nossa visão materialista, que Jorge muito bem apresentou nesta sua última fala. Este mergulhar na matéria muitas vezes nos afasta deste foco da nossa proposta. As responsabilidades, de fato, são muitas, porque nós precisamos, como Jesus, ser o exemplo. E quando verificamos que as nossas ações, elas não estão sendo coerentes com aquilo que nós falamos, isso muitas vezes pode servir de alerta para nos afastarmos. E tem os empecilhos naturais da vida. É interessante observar que em nosso processo de evolução consciente, quando nós vamos trazer o pensamento de Emmanuel, escrito por Martins Peralva, ele coloca lá que na terceira etapa do nosso processo de evolução consciente, nós vamos ter dois aspectos que podem ajudar ou não. Um são os que estão ao nosso redor, os encarnados, amigos e desafetos. Aqueles que não estão interessados no nosso progresso. Aí vão dizer: Tânia, por que você vai insistir? Não está vendo que vai ser difícil? Não siga, não. E aí Tânia pensa: não, realmente eu assumi muita responsabilidade, está na hora de eu cuidar mais de mim. E tem os desencarnados. Jorge, numa fala anterior, trouxe a questão da obsessão. Aqueles desafetos que ainda não atingiram o seu objetivo, que é de nos afastar do nosso processo evolutivo, trazendo para a retaguarda, e eles vão estar investindo, sim, para que não continuemos avançando. E aí tem a questão da sintonia. Com quem nós vamos estar sintonizados? Com os nossos amigos que estão nos dando as mãos para que sigamos confiantes, assumindo de fato as responsabilidades que anteriormente foram assumidas por nós, ou estaremos sintonizando com esses desafetos que vão estar mandando as mensagens, inclusive os próprios encarnados, que vão estar mentalmente vibrando negativamente pelo nosso insucesso. E aí, se não mantivermos esta conexão com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores amigos, através da oração, através de uma leitura edificante, através de uma música que nos eleva. Então, são recursos que devemos buscar sempre e nos questionarmos: qual é mesmo a minha missão? Eu estou seguindo nesta direção? Então, sobre isso, você queria comentar mais alguma coisa, Jorge? Só um comentáriozinho pequeno. Queria ver a questão por um outro lado. Quem foi que disse que eles são missionários? Quem foi que disse que eles são grandes? De repente, são pessoas comuns, com uma série de dificuldades, que nem têm, na verdade, toda essa capacidade espiritual de lidar, trazem conflitos tão profundos, trazem uma série de lacunas emocionais, mas o movimento espírita pega essa pessoa e empurra, o cara nem quer, o movimento empurra e quer colocar essa pessoa numa posição de destaque, quando ele mesmo diz: não, peraí, eu nem quero isso.
Eu não tenho isso como objetivo de vida. E o movimento espírita acaba produzindo esse tipo de situação, e o indivíduo, como a Tânia colocou, ele não tem estrutura para lidar com isso. Ele acaba assim, não, é muita pressão em cima de mim, não quero isso não. E acaba se retirando. Por quê? Porque é o direito dele de livre-arbítrio que ele tem. Qual é a grande lição que a gente tira disso? Não endeusar pessoas. Não colocar pessoas como se elas estivessem num pedestal. Todos nós que estamos aqui somos almas com uma série de dificuldades. Nenhum de nós é modelo para ninguém. O único modelo que a gente tem é Jesus. Só tem esse. Só tem esse. E vejam que é modelo e guia para o homem, não é modelo e guia para a humanidade. O pessoal diz, modelo e guia não é da humanidade, é do homem. Porque é uma questão pessoal, individual. É para a criatura. Então, não pensemos assim, o fulano desistiu da missão grandiosa que ele tinha e por isso... De repente, ele nem era. Ele era para ser uma pessoa comum, fazer a tarefa no centro, cuidar das coisas, mas nós cavamos em torno do pé dele e somos corresponsáveis pelo processo de sufocação que ele atravessa e, de repente, o indivíduo acaba se afastando. Então, importante lembrar que as pessoas podem ser consideradas como missionários, podem ser consideradas como grandes, mas ninguém sabe o que se passa no interior delas para saber se elas são realmente grandes missionários ou se não são almas profundamente perturbadas, complicadas, cheias de lacunas, em que a tarefa era apenas um local para que ela pudesse exercitar as suas virtudes. Nós temos aqui um comentário de João e Rita Martinho. Como o livre-arbítrio é uma conquista, a conduta é de espírito para espírito. Todos têm suas responsabilidades. É isso mesmo, né? Todos somos responsáveis o tempo inteiro pelas nossas escolhas. Há algo que nós também precisamos destacar, que neste planejamento para o nosso retorno é apresentado para nós os fatos principais da nossa existência. Vou pegar um recurso didático, já volto. Pode falar. Tá. Os fatos principais da nossa existência. Os fatos secundários, eles vão acontecendo conforme a condução que nós vamos dando nas experiências que estamos a vivenciar. Então, nada vai estar acontecendo sem uma ordem, sem uma organização, mas, acima de tudo, temos que pensar o tempo todo no livre-arbítrio, naquilo que nós escolhemos. Porque se diante de uma dificuldade eu digo, está muito difícil, não vou resolver isso agora, vou deixar para depois. Como? Sabemos que no contexto da família, nós estamos diante dos afetos e dos desafetos. Aquele que é o nosso desafeto familiar, eu posso escolher, não, nessa existência eu não vou resolver a minha questão com o meu irmão, com o meu pai, com a minha irmã, com a minha mãe, e deixo isso para depois. É o livre-arbítrio. Mas fomos colocados naquele seio familiar para poder aparar as nossas arestas. Mas eu escolhi e eu vou responder por essa escolha. Então, é o livre-arbítrio. Qual foi o seu recurso didático, Jorge? Foi o seu recurso didático. Recurso é o seguinte, sim, realmente o livre-arbítrio é uma conquista e depende de espírito para espírito. Então, à medida que o conhecimento intelectual se desenvolve, o livre-arbítrio cresce. Então, quanto mais desenvolvimento intelectual eu tenho, mais livre-arbítrio eu possuo, o que é lógico. Se eu tenho um conhecimento intelectual pequeno, eu tenho poucas opções de conduta. Eu não sei nem o que fazer com a minha liberdade. Eu sou uma pessoa sem vivência.
Lembre que conhecimento intelectual não é conhecimento acadêmico. Conhecimento intelectual é acadêmico também, mas é vivência, viver, experimentar, se relacionar. Então, quanto mais eu vivo, mais livre-arbítrio eu tenho. Se eu sou uma alma iniciante, livre-arbítrio pequeno. Se sou uma alma mais experiente, livre-arbítrio maior. Tá claro até aqui? Tá, né? Só que o fato de se ter livre-arbítrio não garante o uso dessa liberdade. Quem vai garantir o uso da liberdade é o conhecimento moral, que vai e poda. O meu livre-arbítrio é tudo isso aqui, mas o conhecimento moral vem e poda. Quanto mais eu erro, menos eu posso usar do livre-arbítrio que eu tenho. Puxa, mas ele podia ser médico, ele podia ser... Não vai ser. Mas ele não vai. Mas ele não vai. Por quê? Porque errou muito. Mesmo tendo muito livre-arbítrio, está retido. À medida que vai acertando, o livre-arbítrio que eu já tenho, ele vai podendo usar. Uma coisa é ter e a outra é poder usar. Eu posso ter livre-arbítrio, mas não posso usar. Temporariamente. Aprendeu mais, descobri como faz uma bomba atômica. Tchan, mais livre-arbítrio. Vou poder usar? Depende. Se eu tiver conhecimento moral, isso vai ser permitido usar. Se não, vai ficar compulsório. Reencarnação compulsória. Chega, não vai decidir mais nada, está tudo por nossa conta. Só isso. Nós temos aqui o comentário, esses recursos do Elahá são ótimos, realmente, né? E, em seguida, Graziele vem dizendo, por isso é tão difícil ser espírita, depois que você sabe esquecer, não tem como fazer. De fato, Graziele, não é que seja difícil, é porque nós adquirimos o conhecimento e sabemos que todo conhecimento ele precisa ser levado à prática. Às vezes, este conhecimento está situado em um local e está distante da nossa ação. Nós precisamos aproximar cada vez mais o que aprendemos com a nossa ação. Quanto mais distante, nós estaremos, né, respondendo por isso. Lembrando que muito será pedido a quem muito foi dado. Ou seja, se já adquirimos este conhecimento, está na hora de colocar em ação. Mas tem aqui um comentário anterior da Denise, que, na verdade, é uma pergunta, não é um comentário. Muitas vezes, esse compromisso familiar é bem complicado e cansativo. Tem dias que não consigo encarar. E aí? Decreto moratória? Teria esta opção? Na verdade, a moratória seria, né, este prolongamento daquilo que foi previsto em termos do nosso tempo de vida, mas isso é conferido quando as nossas ações elas devem continuar no sentido do bem. Eu diria a você, Denise, eu concordo, né? Nós ouvimos relatos dessa dificuldade em lidar com esses desafetos. Tudo quanto nós adiamos, o que é que a gente aprende na doutrina espírita, vai retornar em uma situação que talvez tenhamos mais dificuldades neste enfrentamento. E daí? Como é que nós podemos nos conduzir? É buscando os recursos através, inclusive, de uma terapia que pode estar ajudando a lidar, buscando o recurso da casa espírita com um atendimento fraterno, com os passes, com a água fluidificada, porque tudo isso vai lhe dando subsídios para este enfrentamento. Quem é aquele familiar difícil? Foi alguém que em outra experiência tivemos embates e que criamos aquele ciclo de hoje eu sou o cobrador, amanhã eu sou o devedor. E neste ciclo, em algum momento, precisamos quebrar. É por isso que as obsessões
elas graçam ao longo dos séculos, porque não conseguimos quebrar este círculo que nós próprios criamos. E daí vem a reencarnação que nos oportuniza desfazer. Mas aí aquele que foi a vítima, ele vem como cobrador e vai ser o algoz. E quando é que nós vamos interromper essa marcha? Vem a oportunidade no contexto da família. A família, conforme nós falamos, nem sempre nós estamos rodeados pelos afetos. Tem os desafetos também, e que precisamos aprender a lidar. Muitas vezes, isso é natural de nós, seres humanos, nós não conseguimos ver aspectos positivos de alguém que temos essa discórdia, reconhecemos ser um desafeto. Procure extrair desta pessoa, deste familiar, o lado bom. E isso vai se modificando ao longo do tempo, não vai ser de imediato. Mas quando você passa a observar o lado positivo da pessoa, os aspectos bons que todos nós temos, vale ressaltar, todos nós temos o lado bom, o lado positivo. Isso pode auxiliar a você encarar aquele que é um desafeto. E você, Jorge, o que é que diria sobre isso? Eu diria que nessas perspectivas das relações familiares, nós precisamos aprender a respeitar também os limites que nós temos, porque o planejamento espiritual, ele não é um destino. O planejamento espiritual é o melhor programa que a gente teria para fazer. A melhor perspectiva para você é essa. Mas a gente não pode ler o planejamento espiritual como se fosse um trilho que eu tenha que seguir inamovivelmente. Então, qual é a proposta que a gente tem? Trabalhar no limite das nossas possibilidades. Porque senão a gente vai acabar se neurotizando. Eu digo, olha, eu sou mãe dele, ele é meu filho, e a minha função é cuidar dele. Mas ele agora está numa situação tão difícil, envolvido com o crime, com a violência. Ele chega em casa armado, ele já bateu em todo mundo, ele já roubou toda a casa, ele já destruiu as coisas, ele já ameaçou a vizinhança. Então chega um momento em que o nosso limite, ele acaba sendo excedido, não é porque nós estejamos simplesmente falhando, mas é porque o outro também não deu a parcela de contribuição que deveria dar. Então, nós não somos, na verdade, os indivíduos que deveremos amortecer todos os erros da família em nós, porque nós também temos limites. Então, a gente convive e sabe o que é o espiritual, sabe o que é a obsessão, sabe o que é a reencarnação, sabe o que é lei de causa e efeito, e se esforça no limite das nossas possibilidades. Mas o limite das nossas possibilidades, às vezes, se torna menor do que a realidade objetiva do meu lar. De repente, eu vivo com uma mãe narcisista, despótica, cruel, perversa, e eu não consigo mais nem respirar, está fazendo mal para mim, estou adoecendo. Ela me humilha todo momento. Eu vivo com um pai cruel, violento, agressivo, extremamente desequilibrado, que promove abusos na área sexual. Então, o outro também precisa cumprir o planejamento dele. Daí, o que acontece conosco nessa hora, Cidinha? Nós vamos oferecer de nós o que melhor nós tivermos, mas nós não podemos desconsiderar que nas nossas perspectivas de vivência do nosso planejamento, a gente vai se dedicar, como é o tema da nossa live de hoje, a gente vai se dedicar e seguir avante, lutando, perdoando, juntando, não desistindo. Mas, às vezes, o seguir avante
insere a necessidade de uma revisão de valores. Na questão 940 de O Livro dos Espíritos, onde trata das uniões antipáticas, os espíritos dizem a Kardec: quem foi que disse que vocês têm a obrigação de viver o resto da vida com as pessoas que lhes são antipáticas? Emmanuel, tratando sobre a questão da separação conjugal, ele disse: elas são sempre lamentáveis. Sempre lamentáveis, porque precisava acontecer. Mas às vezes são justas. O que significa ser injustas? É que eu esgotei os meus recursos. Eu não tenho mais recurso psicológico, emocional, não tenho como lidar com aquela relação. Então, muitas vezes, Tayane, quando a gente entra numa relação que se torna muito difícil, a gente precisa reavaliar se é isso mesmo. Lembrando daquilo que a Tânia colocou, que a ruptura de um relacionamento, ele pode, eu disse pode, oportunizar um reencontro futuro. Não precisa ninguém ficar com medo, porque pode retornar na condição de filho, como irmão, não necessariamente como marido, ou às vezes nem reencontra. Agora, se guardar ódio, guardar mágoa, rasgar as fotos, envenenar os filhos, amaldiçoar a pessoa, deixar o canto da parede de estar a rede preto, de tanto bater com o pé, com ódio da pessoa que deixou você há 20 anos atrás, a chance do reencontro é alta. Então, desatar esses vínculos precisa ser feito, se tiver que ser feito, sem ódio. E aí, eu recomendo a leitura do capítulo 76 da obra Livro da Esperança, que chama Uniões de Prova. No último parágrafo diz assim: antes de decidir pela separação, verifique se você fez tudo o que poderia fazer para salvar. Porque se você não tiver feito algo para salvar essa relação, amanhã a sua consciência lhe cobrará: você não fez isso. E para que você não se sinta, de certa maneira, cobrado pela própria consciência, que é o instrumento onde está a lei de Deus, execute tudo que você puder, faça tudo que você puder antes de tomar essa decisão, sabendo que, de repente, da forma como você lida com essa questão do perdão, da aceitação do outro, da retomada da sua vida, você pode ou não ter a necessidade de reencontrar com ele. Mas a gente não pode trazer dentro de nós o mundo sobre os ombros e dizer: eu sou a pessoa que tenho que resolver todos os problemas de minha família. E só para terminar, nós não existimos para salvar os outros. Nós não existimos para salvar os outros. Ninguém vai salvar filho, vai salvar marido, ninguém vai salvar ninguém. Nós estamos para salvar a nós próprios. Do quê? Da indiferença, do desamor, da desistência do outro. Então, não desista. Persevere, vá até o final. Porque desistir é desistir de nós. É dar uma sinalização de que nós não temos a estrutura que a gente pensou que tivesse. Então, aceitemos que isso é assim mesmo. E a gente vai semear, às vezes, sem poder recolher a colheita. Às vezes você vai semear uma vida inteira, o filho não vai dar a menor bola para você. E você vai dizer: perdi a minha essência inteira, postei no miserável, que foi até o final, morri e o cara está do mesmo jeito. Pois é. Essa é a história de Quinto Varro, do livro Ave Cristo. O filho só mudou depois que ele morreu. Essa é a história de Lívia, que Públio só mudou depois que ela foi para o mar. Então, muitos personagens, só depois da desencarnação, veem o fruto do seu trabalho. Não desistamos dos outros assim, mas nos preservemos tanto quanto possível. Maristela Gama, não sei se vou poder desejar a você feliz aniversário dia 13, então já vou desejar agora. Feliz aniversário, Maristela Gama, seja muito bem-vinda ao finalzinho da nossa live. Eu estava aqui lembrando, Elahá, de Allan Kardec. Allan Kardec, encarnado, ele, com os amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi caluniado, foi perseguido, mas ele foi o escolhido para poder trazer o Consolador prometido. Imagine se Allan Kardec, frente
as dificuldades que ele enfrentou, ele tivesse parado naquilo que ele sabia qual era a sua proposta, né? E não tivesse seguido adiante. Às vezes, um familiar difícil pode também servir para nós como aquele que vai impedir a nossa marcha, mas nós vamos enfrentar. O enfrentamento não é conforme eu gostei, Jorge, das marcas dos pés na parede, de tanto, né, destilar este ódio. Então, muitas vezes, nós não nos damos conta de determinadas atitudes que geram essa situação dos conflitos, do desconforto, do ódio que manifestamos frente àquele que nos desagrada, mas que está colocado ali para que juntos possamos nos libertar, possamos amadurecer. E quantos de nós não enfrentamos muitos desafios e a vida nos convida para seguir adiante? Então, esta é a proposta desta nossa live interativa. Passamos por momentos delicados, momentos constrangedores, momentos de dores, de provas, de expiações, mas nada disso deve ser impeditivo de nós seguirmos a nossa marcha confiantes de que Jesus está no comando do nosso planeta. Ele é o nosso governador. Então, vamos nos dirigir a Ele. Vamos pedir a Jesus essa força para prosseguir, porque Ele próprio, quando estava reunido com os discípulos na última ceia, exatamente advertindo sobre o que estaria chegando no futuro, ele disse: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Este bom ânimo é que vai fazer com que nós sigamos adiante, sem ficar presos, às vezes, Alahá. Eu sinto que nós nos prendemos àquela dor que estamos vivenciando, sem nos permitirmos a abertura de outras possibilidades que estão ao nosso redor. Há uma fala de Valdo Franco, em mais de uma palestra, ele traz isso. Muitas vezes nós temos 99 janelas abertas à nossa frente, mas o nosso olhar está preso à janela que está fechada. E ponto. Nós não olhamos o que está ao redor. É sempre fixado naquilo que nos emperra, que nos estagna, que nos faz com que mantenhamos-nos presos. Mas Tânia, a fala é seguir adiante. Diga, Elahá. Você falando aí dessa questão da pessoa que não quer sair do problema, é porque alguns de nós usamos isso como uma estratégia de vingança. Então, eu fico puxando da perna, gemendo, me lamentando, não pinto o cabelo, compro aquelas batinhas de lá de Fortaleza, aquelas batas rosa, compra lá na praia de Meireles, bota aquelas batinhas, aí uma chinelinha rasteirinha, não pinta mais o cabelo, fica gemendo. Por quê? Porque é uma estratégia de vingança para as pessoas. Olha como ela está, coitadinha. Fulano, olha o que você fez com ela. E ela fica, ai, olha o que ele fez comigo. Porque se ela se recuperar, ela acha que ela vai deixar de puni-lo. Então, ela usa a própria miséria como estratégia de vingança através dos outros, para impingir culpa no outro. Então, às vezes, nós não queremos sair do problema. Não, me deixa aqui. Eu quero ficar aqui, porque aqui foi a casa que ele fez comigo. Agora eu vou ficar desse jeito aí, ficar gemendo. Como uma estratégia, a gente pensa, coitadinho. Não, no fundo, a pessoa pode até nem saber, mas no fundo,
ela está usando aquilo como uma forma de se vingar do outro, não tem como espremer o pescoço dele, então ela usa essa estratégia de se vitimizar como uma forma de se vingar daquele que a pessoa acredita que ele fez mal. Ô, Maria Luísa, as canetinhas coloridas e as jujubas ficaram todas em Porto Velho. Eu vou ter que comprar umas jujubas para poder fazer alguns exercícios didáticos. Pois é, Elahá, nós estamos chegando, né, ao nosso tempo final. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que interagiram conosco. Realmente, conforme foi colocado aqui, momentos de muitas reflexões para cada um de nós, para as nossas vidas, que possamos de fato estar buscando seguir adiante, se dedicar àquilo que nós abraçamos, seja na família, seja no trabalho laboral, seja nas atividades que desenvolvemos na casa espírita. Há tantas oportunidades de nós realmente dedicarmos ao trabalho aquilo que nós abraçamos e seguirmos confiantes, sabendo que em todo e qualquer local que estejamos, espaço de convivência, teremos os desafios, teremos as dificuldades, mas a proposta é seguir adiante, vencendo cada etapa. E você, quais seriam as suas palavras finais, Jorge? Minhas palavras finais seriam em cima das palavras de Sócrates. Perguntaram a Sócrates: qual é o caminho para a felicidade? E Sócrates disse: o caminho para a felicidade é ser. Como assim? Seja o que a vida lhe pede. Então dedique-se. Seja, para que não deixe nenhum tipo de conflito para trás. Você é professor? Seja. Você é mãe? Seja. Você é pai? Seja. Você é filho? Seja. Exerça os papéis que a vida lhe pediu para ser. Dedique-se para que você possa seguir adiante. Quem não cumpre os papéis que a vida lhe chama a viver, vai repetir de novo. Não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, não foi um bom professor, não foi um bom filho. Então, para que a gente desenvolva, siga adiante, dedique-se, descubra que você é um espírito para se desembaraçar dessa loucurada que a gente está vivendo hoje do materialismo e avancemos resolutos na compreensão de que somos almas imortais a caminho da felicidade. Aproveitemos isso para novos desafios para o ano novo, com o coração cheio da certeza de que Deus está no comando de todas as coisas, que tudo, absolutamente tudo passa, menos Deus e a imortalidade. É isso aí, tudo passa. E eu lembro quando você falou agora no final, tudo passa, de uma frase do nosso querido tio Nilson. Tio Nilson foi um dos fundadores, junto com Divaldo Franco, da obra social Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção. E na sua primeira mensagem psicofônica, um mês após o desencarne, ele disse assim: tudo passa, só o amor permanece. Então vamos viver o amor, porque vivendo o amor, nós estaremos certamente dedicando a tudo que nós abraçamos e seguindo firmes nos nossos propósitos. A vida não pede perfeição, mas pede presença. Não adianta fazer muito se você não está inteiro naquilo que faz. Não adianta se dedicar a tudo e esquecer de si mesmo. Porque no final, não é sobre quantidade de esforço, mas sobre direção. Seguir adiante é continuar, mas com consciência. É ajustar, é aprender, é crescer. É entender que algumas dores não são para te parar, mas para te ensinar. E que muitas vezes aquilo que parece um obstáculo é apenas um convite para você amadurecer. Você não precisa fazer tudo, mas precisa fazer o que realmente importa. E fazer com verdade. Se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.
E me conta aqui nos comentários o que você sente que precisa mudar a partir de hoje. Se inscreve no canal e continua com a gente nessa jornada de consciência e transformação.